O próximo papa será o anticristo. Será que é isso mesmo? Será que isso que vai acontecer? Será que agora tudo acaba e Cristo volta? Essa pergunta tem sido feita aí nos últimos dias após o falecimento do Papa Francisco, né, e as pessoas acabam trocando os pés pelas mãos, fazendo interpretações ruins do texto bíblico e até coisas que não condizem com a realidade, e daí surgem essas polêmicas e essas discussões que às vezes podem parecer meio absurdas, né, mas elas acabam surgindo. E isso deriva da má interpretação do livro de Apocalipse, coisa que nós falaremos hoje, mas também tentaremos responder, né, então o próximo papa ele vai ser o anticristo ou não, afinal de contas, né? E o que que seria o anticristo? Em primeiro lugar, a gente talvez tenha que ir ao próprio texto bíblico que vai nos explicar isso e vai nos dizer o que que seria o anticristo, ou pelo menos da onde deriva, da onde se fundamenta essa ideia, né. E, então, em primeiro lugar, vamos falar sobre Apocalipse, né. Apocalipse fala, um pouco ali sobre o anticristo e tudo mais. Essa força opositora, é um é uma epístola de João. Mas nós temos que ter algumas regras para interpretar Apocalipse, né, porque senão vamos cometer erros. Então, quais seriam essas regras, né, as regras para interpretar Apocalipse? Em primeiro lugar, a gente tem que entender que nós não podemos isolar o livro de Apocalipse do resto da Escritura, dizendo: "Olha, aqui apenas, existe uma revelação diferente do que o resto da Escritura tem, e nós temos que, a partir de apenas isso, definir o que que seria essa doutrina. Então, jogar uma luz do resto da escritura em Apocalipse também é algo que deve ser feito, né. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, o livro de Apocalipse não é um livro que fala de uma batalha entre, ou melhor, de uma batalha que é possível que as forças do mal vençam, né, mas pelo contrário, ele é um livro que ele revela a vitória do Cordeiro de Deus, né. O meu professor de exegese de Apocalipse, o professor Gerson Linden, sempre enfatizava que talvez o foco principal do livro de Apocalipse deveria ser o capítulo 5, onde se relata essa vitória do Cordeiro, né. Então, é com certeza uma epístola muito cristocêntrica. Outro perigo que a gente não deve cair e deve evitar é querer colocar as coisas do nosso tempo dentro do livro, como se fosse algo que um acontecimento ali é isso aqui, né. Nós temos que ser cuidadosos com isso aí, porque isso pode nos levar a cair no erro também, né, ao ponto de algumas interpretações, por exemplo, que já existiram, dizer que um tipo de helicóptero lá era o que João estava querendo descrever como uma das bestas, né, mas isso não vem ao caso agora. Também é importante a gente entender as 4 visões que existem de Apocalipse, né, que surgiram ao longo da história e que são utilizadas para a gente entender esse livro, né. A primeira delas é a futurista, que vai dizer que esses eventos, eles são eventos lá do futuro, né, que vão acontecer, em algum momento. A segunda é a preterista, que diz que tudo já aconteceu, né, ou seja, já acabou, o que tinha para acontecer no livro já acabou, né. E, em terceiro lugar, temos a idealista, que fala que é tudo simbólico e não tem um acontecimento real, ou na nossa realidade pelo menos. E por último, nós temos a historicista, que vai dizer que isso é uma descrição da história da igreja e das coisas que vão acontecendo por aí, né, já aconteceram, vão seguir acontecendo. E daí vem a pergunta: mas qual dessas visões é a correta para a gente interpretar Apocalipse? Todas elas nos guiam e nos orientam. A gente não pode se apegar a apenas uma delas para dizer: "Ó, essa é a interpretação correta de como a gente vai olhar para a igreja, para a igreja, desculpe, para epístola de uma forma correta", né. Nós vemos muitas denominações por aí se apegando a
a uma dessas visões e caindo em erro, né. E muitas vezes é o que acontece aqui, né, é o que acontece para ter esse tipo de interpretação errada. O que é o anticristo e o que ele faz? A escritura vai definir isso, e também as próprias confissões nossas, do livro de Concórdia, vai explicar algumas características deste anticristo, né, que em primeiro lugar ele vai ser alguém que vai tentar se colocar como autoridade da igreja, uma autoridade não apenas terrena, né, que isso não seria um problema. Autoridades terrenas estão aí para governar e nos orientar de uma forma terrena, mas é uma autoridade espiritual também, né, como alguém que pode definir ou indefinir um dogma ou uma doutrina da igreja, até mesmo se essa for extra-escriturística, né, ou fora da escritura. Uma segunda característica seria alguém que diria algo que até vai contra a escritura, que diga assim: "Não, olha, a justificação não é somente pela fé, mas ela também precisa de obras, precisa de alguns modelos aqui que eu criei para que você seja salvo". A exemplo é as indulgências. E por fim, uma terceira característica que seria importante destacar aqui seria a de alguém que se coloca como cabeça da igreja na terra, né, aquele que governa a igreja. Nós sabemos muito bem que o papado em geral, ele se encaixa nisso aí, ele ele entra nessa descrição que a escritura tem e também nossas confissões têm. E então, em certo sentido, sim, o papado ele é anticristo porque ele vai contra a própria escritura e contra o que se ensina ali e se entende por verdade. Daí vem essa pergunta, né? O Papa que virá agora, então ele será aquele anticristo que é tão esperado, né? Ou não tão esperado, né? É, em certo sentido, sim, mas não como se entende, né? E para isso, a gente tem que ir para o texto que é utilizado e está sendo amplamente divulgado por aí, né, como sendo ah, o relato de que o próximo Papa é o Anticristo. Ele encontra-se em Apocalipse 11, desculpe, capítulo 17, versículo 11. E a besta, que era e não é mais, é também o oitavo rei, mas faz parte dos 7 e caminha para a destruição. Aqui nós vemos sendo descrito um oitavo rei, né, que é uma continuação de um tipo de governo, né, e por isso muitos tendem a identificar apenas o papado como sendo esse governo do anticristo, né, e o oitavo rei seria então esse próximo papa, né, pelo menos nessa interpretação que está sendo dada. E a verdade é que na ver o anticristo aqui, ele é muito maior do que apenas uma pessoa, mas é até mesmo um sistema de poder, né, que trabalha contra a igreja, e contra a igreja de Cristo, né. Então, nós sabemos que tem que ser olhado com cuidado, né. E se a gente fosse pegar aquelas primeiras visões, de visões de como olhamos para Apocalipse, né, que é preterista, futurista, historicista e esqueci a quarta agora, mas qual que seria a mais adequada para a gente olhar? Primeira delas talvez seria em certo sentido, preterista, porque muitos já identificaram este oitavo rei como Nero, né, como viram pelo menos, ah, como sendo Nero aquele que é o oitavo rei e que foi terrível contra os cristãos, né, lá nos primeiros séculos, perseguiu, matou e fez muitas coisas ruins. Mas também nós podemos jogar uma visão historicista sobre isso e pensar nisso como um acontecimento, que se vê a longo prazo na igreja, né, uma força, alguém que está trabalhando de uma forma vil para
combater a verdade da Escritura, né. E daí aqui não entra apenas, o papado ou o papa, mas entra todo e qualquer tipo de força que ensina o que é incorreto, ensina o que seria um erro ou considerado uma heresia dentro da igreja. Então, não é apenas uma pessoa, não é apenas essa pessoa, mas é também uma força e um poder que vai militar contra essa verdade e tentar nos afastar dela, né, nos afastar dessa verdade divina, né. Então, ah, o anticristo ele não é um ofício, assim, né, ele não é uma pessoa com chifre, não é uma pessoa que vai ter olhos vermelhos e um tridente, mas muito antes ele é um ofício de ir contra a verdade, né. Então, um poder religioso como o papado se encaixa muito bem nisso, né. Nós vemos, ali a verdade da Bíblia sendo tirado, nós vemos, alguém querendo assumir o trono que é devido a Cristo, né. Nós vemos alguém também querendo, esconder, né, o que Cristo fez com obras pessoais. Então, ali está o anticristo, né. Ali está aquele que milita contra essa verdade. Então, em certo sentido, sim, o Papa é o anticristo, o próximo será e que virá depois dele, e após ele, até a volta de Cristo. Mas também não é apenas ele, né, nós sabemos muito bem que muitos outros que se fazem de pequenos papas por aí, né, que diziam a verdade da Escritura, que se colocam como os reis de suas igrejas, estes também são, de certa forma, um anticristo. Então, lembre-se disso, né, este livro, Apocalipse, a revelação da Escritura, ele não vem nada dela vem para nos falar de um possível triunfo das forças do mal. Não, você pertence a Cristo, você foi o sinal de nosso Deus foi colocado sobre você no batismo, né, e nada pode tirar você disso. Então repouse tranquilamente nisso aí. Saiba que o anticristo não tem poder sobre você, porque nosso Senhor venceu ele, venceu. Ele pode ele pode e vai tentar sempre até o final dos tempos afastar as pessoas da verdade divina, mas nós pertencemos a Deus. Então repouse nessa verdade em tranquilidade, sabendo que, por mais que o mundo jaz no maligno, nosso Senhor o venceu. Deus abençoe e até mais.